vós, Senhor. Existe um ditado muito popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Uma pessoa que não quer ver, não adianta a gente mostrar, porque ela não enxerga, porque não quer. Uma pessoa que não quer escutar, para elas não adianta pregar, porque entra no ouvido e sai pelo outro. O coração se fecha, a pessoa não se abre à novidade, à mensagem proclamada, e nada faz efeito na sua vida. Jesus, no seu tempo, encontrou, é verdade, muita gente aberta à sua mensagem. Os pecadores encontraram na palavra de Jesus uma esperança de perdão. Os doentes encontraram na palavra de Jesus esperança da cura. Aqueles que viviam neste mundo sem saber por que viviam, ou levando uma vida desgostosa, reclamando de tudo, desanimados, encontraram na palavra de Jesus o sentido para a sua vida. E como é feliz uma pessoa que encontra as razões para viver. Tudo que ele faz é bem feito. E não faz nada forçado, faz de coração. Então Jesus, é verdade, encontrou um povo que deu ouvido às suas palavras. Nessas pessoas, a palavra provocou transformação. Pecadores se converteram, doentes foram curados, vidas foram mudadas pela pregação de Jesus. Mas ao mesmo tempo em que muita gente escutou com atenção e viu o que Jesus dizia e fazia, é verdade também que muita gente ouviu de má vontade, escutou sem assimilar a palavra. E Jesus, que contava sobre os mistérios do reino de Deus de forma simples, contando parábolas, contando histórias. Aliás, Jesus era um excelente contador de histórias, um comunicador capaz de silenciar multidões interessadas em escutar a sua palavra. É verdade também que muita gente escutou de má vontade, sem interesse, o que Jesus estava comunicando. E por incrível que pareça, os que participaram sem boa vontade, os que escutaram sem interesse, foram aqueles que queriam se apresentar diante do povo como mais santos, como melhores. Foram esses que fecharam o coração, que não deram atenção às palavras de Jesus. Assim, se cumpria o que o profeta havia dito: há alguns que haverão de ver sem enxergar, que ouvem, mas não entendem, porque não abrem para Deus o coração. Então, podemos dizer que o poeta
tinha razão quando disse que a gente só vê bem quando a gente vê com o coração. E Jesus que disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Com o coração aberto que a gente escuta, e é com o coração amoroso, sem maldade, que a gente vê bem as pessoas, que a gente vê bem as coisas. Jesus disse que aqueles que não ouviram, que não quiseram ver, esses perderam uma grande oportunidade de ver e de ouvir o que antigos profetas desejaram ver e não viram. Desejaram ouvir e não ouviram. O que os antigos desejaram ver e não viram? Desejaram ouvir e não ouviram. A mensagem do amor, a mensagem da misericórdia, a realização das promessas da salvação, que agora estava sendo revelada para aqueles que tiveram o privilégio de ver Jesus. E hoje a gente corre o risco de fazer o seguinte comentário ou pensar: ah, se eu tivesse tido a oportunidade de ver Jesus, que coisa boa não seria? Talvez disséssemos assim: se eu soubesse, se eu pudesse. E o Evangelho nos revela que quem não quer ver, não vê, mas quem quer com o olhar da fé, vê. Onde que nós vemos Jesus? Na igreja nós temos 7 sinais privilegiados da graça de Deus, os sacramentos. Os sacramentos são sinais privilegiados, visíveis da graça de Deus. Então nós podemos ver. Nós podemos ver Jesus na comunidade que se reúne para celebrar. Mas nós podemos ver Jesus para além do culto. Nós podemos ver Jesus no doente. Nós podemos ver Jesus na pessoa caridosa que nós encontramos no dia a dia. Nós podemos ver Jesus na dedicação de um pai ou de uma mãe de família. Aí Jesus hoje diz: bem-aventurados sois vós, porque vossos olhos veem, porque vossos ouvidos ouvem. E o que chama a atenção do nosso olhar? E o que nós temos dado ouvido? A quem nós temos escutado? É o que fica para nós do Evangelho de hoje. Senhor, que eu saiba ver. Saiba ver as pessoas sem maldade. Que eu saiba escutar aquilo que vale a pena ser escutado, porque tantas vezes a gente acaba por dar ouvido a tanta coisa que não serve de nada. Nós temos um confrade missionário redentorista bastante idoso, que trabalhou aqui no Brasil durante muitos anos e que hoje está nos Estados Unidos. Quando a gente estava falando besteira, conversando coisas que não serviam de nada, ele dizia assim: isto não nos edifica. De forma tão simples, ele chamava a atenção para a gente pensar: a quem eu ando dando ouvido? Bem-aventurados sois vós, porque vossos olhos veem e porque vossos ouvidos ouvem. Ouvir e ver com os sentidos e com o nosso coração. Já podemos voltar para casa hoje bem felizes. Senhor, muito obrigado porque eu vejo. Muito obrigado porque eu escuto. Agora me ajuda a ver bem e a praticar o que eu escutei. Viver
assimilar esta palavra no coração. O modelo de alguém que soube ver os apelos do seu tempo é Santo Afonso, nosso fundador missionário, soube escutar a palavra e a voz do Senhor que o chamava para a missão. Coloquemos diante do altar do Senhor, enquanto fazemos o nosso canto do ofertório, nossos pedidos, nossas intenções, cantando.